No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje morreu o ilustre médico Dr. Francisco Xavier Santos, aos 80 anos, em sua cidade natal, Santa Esperança, interior de Minas Gerais. Ele foi um dos médicos mais respeitados do Brasil, dedicando a vida inteira à saúde pública. Francisco nasceu no ano de 1940, na casa que seus avós construíram em 1925, na Rua dos Boticários. Era filho de Antônio Santos, um humilde ferreiro, e de Maria do Carmo, dona de casa. Aos 5 anos, já ajudava a pai a consertar ferramentas, aprendendo a forjar o ferro ao calor da chama. Aos 13 anos, Francisco teve que cuidar de sua mãe doente, ensinando-se a tomar medidas, a ouvi-la e acompanhá-la. Desde então, decidiu ser médico para cuidar das pessoas. Estudou medicina em Belo Horizonte, onde conheceu sua esposa, Maria Clara, que também era médica. Juntos, eles fundaram uma clínica de família em Santa Esperança, que se tornou referência regional. Ele trabalhou semanas inteiras sem descanso, curando pacientes em suas horas livres e até as madrugadas. Em 2015, Francisco recebeu a Ordem do Mérito da Saúde Pública pelo seu trabalho incansável na saúde pública. Foi homenageado pela prefeitura e a cidade deu um prêmio em sua homenagem aos melhores estudantes de medicina do ano. Francisco era leitor compulsivo e adorava ficar com um livro na mão, principalmente romances de José Mauro de Almeida. Ele sempre dizia que os livros eram como remédios para o alma. Seus favoritos eram A Casa das Sete Janelas e O Diário do Médico. Há alguns anos, sofreu um derrame, que o afastou da clínica por algum tempo. Porém, ele retornou com mais força que nunca. Continuou a cuidar de seus pacientes até os últimos dias de sua vida. Em seu leito de morte, Francisco ouviu a música E o Vento Levou, de Antônio Carlos Jobim, tocada na rádio. Ele sempre disse que essa era a música mais linda do mundo. Seu filho sentiu-se culpado por não ter ido mais visitá-lo, mas Francisco always disse: "Vida, caro filho, é assim." A vida de Francisco foi uma lembrança, um olhar para frente e um exemplo para todos. Ele será sempre lembrado como médico do povo, que cuidou dos menos privilegiados da sociedade. E hoje em dia, toda a cidade está triste pela sua partida. Ela faleceu ontem, com 81 anos de vida, em sua casa do Vale Verde, no estado de Minas Gerais. Dona Lígia, assim era chamada, foi uma mulher que se dedicou toda a vida à educação e cultura de suas comunidades. Nasceu na pequena cidade de Santa Esperança, em 1938, filha de um funcionário público e uma dona de casa que amava ler. Lígia aprendeu a levar o livro como melhor companheiro desde criança. Aos 10 anos, começou a escrever suas próprias histórias e a compartilhá-las com sua irmã mais nova. Essa paixão pelas letras durou toda a vida. Ao longo dos anos, ela colecionou centenas de romances clássicos brasileiros, sempre procurando por histórias que contassem sobre amor, perseverança e coragem. Em 1960, Lígia mudou-se para Vale Verde, onde passou a ensinar em uma escola pública. Ela se tornou uma professora de literatura adorada por seus alunos, que aprendiam com o cheiro de giz da sala e a paixão de Lígia por obras como Os Sertões e Memórias Posteriores. Ao longo de 40 anos de carreira, ela formou muitas gerações de estudantes e deu à comunidade um verdadeiro tesouro, amor pela leitura e pelo conhecimento. No ano de 2010, Lígia recebeu o título de cidadã honorária da cidade de Vale Verde por seu trabalho incansável na educação e cultura local. Em 2015, a professora foi homenageada com um painel em sua homenagem na Biblioteca Municipal. A vida de Lígia não se restringiu à escola.
Ela também cultivou inúmeras orquídeas em seu quintal e tocou violão ou sanfona para seus familiares. Cuidadosamente, ela cozinhava pães de queijo e ervas frescas, sempre com um sorriso na boca. Seu quarto era o berço de suas tricos artísticas, que eram entregues aos vizinhos como uma espécie de carinho. Lígia foi uma mulher resiliente e forte. Após perder seu marido em um acidente de ônibus em 2008, ela se reergueria dia após dia e continuaria ensinando e cuidando do bem-estar da comunidade. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz da TV Globo em 2017, onde sua vida e legado foram exaltados. E hoje, com a morte de Dona Lígia, Vale Verde perdeu uma mulher incrível, mas ganhou um legado que jamais será esquecido. Sua lembrança vive nos olhos dos alunos, nas páginas amareladas das revistas antigas e nas flores do seu quintal. Ela será sempre recordada por seu gesto de amor pela vida, pela educação e pelo bem-estar do próximo. Chico Buarque, O Canto do Espelho. No coração do Brasil, em um mundo cheio de sons e sinais, surgiu, como um sonho esquecido, a voz de Chico Buarque. Um cantor, compositor, escritor e dramaturgo cujo nome é sinônimo de resistência cultural e música popular brasileira. A vida dele correu paralela às cordas da guitarra, em um harmônico encontro de amores, desilusões e revoltas. As suas letras são poemas, palavras que se encaixam como as peças de um puzzle perfeitamente enfeitiçado. Compostas com a precisão de uma flecha e a intensidade do fogo, foram as palavras que despertaram um país. Chico Buarque é a memória dos olhos que choram no Rio de Janeiro à luz da manhã. Ele é o coração que bate em ritmo sincopado ao som da maracá em Salvador. É o sol na praia de Copacabana, o verde da Mata Atlântica e o azul do mar no Recife. Ele é a música que flutua nos sonhos dos brasileiros e o reflexo do espelho que não se quebra com o passar dos tempos. Ele entoa a beleza da terra, a dor de um país, a luz das estrelas e a esperança que nasce a cada manhã. Com a força de um rio, Chico Buarque cantou a verdade e transformou a música em uma espécie de liberdade. Na sua obra, transita entre a delicadeza da canção romântica e a força da crítica social. Homenageia o amor que nos consola e questiona as injustiças que nos abalam. E tudo isso é cantado com a mesma intensidade, como se cada palavra fosse uma luz deslumbrante na escuridão de uma noite brasileira. Ele é o reflexo do espelho, que não se quebra com o passar dos tempos. Ele é a consciência e a beleza, em um só corpo sonoro. Chico Buarque é o canto da esperança, uma voz que veio para nos lembrar do que somos, brasileiros. E por fim, ele é nós mesmos, reflexo de um país que canta, dança e resiste. E por isso, seu nome vive para si mesmo, como uma letra escrita no coração dos brasileiros. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar fala em silêncios e as colinas sorrem em brilho, nasceu Chico Buarque, um poeta invisível, encapsulado em um pequeno ser que se aventuraria, mais tarde, em caminhos de gênio e fogo. Filho do erudito Sérgio Buarque de Holanda, herdou, como tesouro de seu patrimônio, o espírito insaciável de conhecimento e a paixão inquebrantável pela verdade. No ambiente acadêmico do lar, imbuído por obras de grandes pensadores e historiadores, Chico vivenciou uma infância mística, em que o silêncio das páginas falava mais alto do que qualquer voz e o olhar sobre os detalhes eram como pinceladas de Rembrandt. Nesse cenário cultuado, a música se transformou em um refúgio sagrado, um meio para alcançar uma comunhão maior, onde palavras e notas se confundiam em um coro imortal. A casa do menino ressoava com o canto dos canários, os passos leves da mãe em suas viagens no segundo andar, a brincadeira das crianças, as conversas animadas dos adultos, que, ao invés de amamentarem-se nas novelas e telenovelas, desbravavam um mundo de discussões sobre política, cultura e história do Brasil. Naquele berço inteligente, Chico cresceu como uma orquídea na selva amazônica, delicado, raro, mas incomparavelmente belo. As melodias brotavam de seu peito como flores em primavera, enquanto os versos fluíam de sua boca com a mesma facilidade que uma ave vencedora voa pelos céus. A música foi seu berço, o amor por ela sua mãe, e as histórias das pessoas comuns seu alimento sagrado. Nas favelas do Rio de Janeiro, em paredes humildes e esquecidas pelo tempo, nascem suas letras, como flores de um mundo que só ele conhece. Eles são testemunhas silenciosas da vida das pessoas, uma espécie de diário íntimo do Brasil.
A música de Chico Buarque é a voz dourada do Rio de Janeiro, que se encontra nas ruas e nos corações dos cariocas, cantando as suas esperanças, sonhos e tristezas. Como dito em um famoso verso, no Rio, as coisas são diferentes, e Chico Buarque é uma prova disto. Ele é o encanto da cidade do futebol, do carnaval e da música, um poeta que canta a vida brasileira com tanta paixão e dedicação quanto seus antepassados escrevem sobre histórias de outro tempo. E assim, ele se tornou uma lenda viva, sua música um testemunho do Brasil e seu espírito uma fonte eterna de inspiração para quem sonha em cantar a vida. Naquele período do Brasil, em tempos de confusão e turbulência, surgiu um gênio único, cuja voz não só subiu acima das furacões, mas também lhe deu corpo às suas obras. Chico Buarque, um nome que se tornou sinônimo de resiliência e inegável talento. A juventude deste artista é marcada por um caminho duplamente pavimentado, o amor pela arquitetura e a descoberta da música e literatura como suas verdadeiras vocações. As ruas da cidade de São Paulo, onde nasceu, são testemunhas deste incansável aprendizado, enquanto a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, acolhe as primeiras composições de Chico, que transformam sentimentos em poesia. A arquitetura, com suas linhas finas e solidez inata, influencia o carisma e a originalidade de seu gênio, mas é na música que ele encontra seu verdadeiro refúgio, um lugar onde se sente vivo, onde as notas flutuam como ondas do mar, abraçando em sua eterna harmonia. Naquele Brasil de ditadura militar, Chico Buarque enfrentou a censura e repressão como um guerreiro que se prepara para uma batalha sem rumo. Mas, ao contrário do que muitos acreditavam, essas dificuldades apenas fortaleceram sua identidade, transformando-o em um artista comprometido com a liberdade e a verdade. Naquele cenário de sombras, Chico deslumou o mundo com seu brilho, como uma estrela que se ergue no céu noturno. Seus versos, escritos com um pincel delicado, transmitiam amor e esperança, dando vida a sonhos dos brasileiros. E a música de Chico Buarque foi como uma luz que iluminou as trevas, conquistando o coração de todos os que escutavam suas composições. Eles se sentiam abraçados por um amor que transcendia o tempo e o espaço. No entanto, a vida de Chico foi marcada por muitos desafios, incluindo a perda da mãe quando ele tinha apenas 15 anos. Mas ele se levantou a cada vez e continuou sua jornada, transformando as dificuldades em obras-primas que inspiram gerações de artistas e pessoas que _start assista. Em todo o Brasil, Chico Buarque, com seu carisma contagiante, suas composições magníficas e sua determinação incansável, é uma figura icônica na história da música brasileira. E hoje, seus versos continuam vibrando em nossos corações, como um lembrete de que mesmo nas horas mais difíceis, a arte pode ser o nosso salvação e a porta para uma vida mais plena. Dentro do caos enlutado da cidade de São Paulo, o som dos pianos latinos em Chico Buarque desboca como um raro lirismo no meio do tumulto. As notas dançam na escuridão, e a voz do maestro, suave e contundente, chega até os ouvidos mais sutis. A vida de Chico é um poema em constante composição, cada dia uma nova estrofe para ser composta, cantada, vivida. E o Brasil, com sua miscigenação vibrante e seu coração batendo a rhythm do futebol e da samba, é o papel musical onde essa história se desenrola. A partir de uma família de intelectuais e artistas, Chico Buarque nasceu como uma nota no chão do salão de seu lar, onde os pais cantavam, tocavam e escreviam juntos. Esse ambiente criativo marcou-lhe a alma, transformando-o em um compositor que cria melodias capazes de fazer o coração vibrar até mesmo em momentos de tristeza. Construção, com suas notas profundas e sua letra enigmática, é uma das obras-primas do repertório de Chico Buarque, uma canção que transpõe a angústia da construção do Brasil moderno sobre os corpos e histórias dos seus antigos moradores. A música vibra com a mesma energia que o Rio Tranquilo em seu primeiro encontro com as ondas marítimas, uma obra-prima de composição capaz de fazer vibrar o coração mais tímido. No entanto, Apesar de Você é provavelmente a canção que mais consagrou Chico Buarque como um dos maiores nomes da música brasileira. Com suas palavras desgarradoras e sua melodia trágica, a música vive no coração de milhões de brasileiros, uma evocação das lágrimas escondidas por detrás de um sorriso. A participação de Chico em festivais de música popular é algo lendário, como se as notas do piano latino tivessem a capacidade de resistir às forças do mal e da indiferença.
Ele é o ícone da luta pela liberdade de expressão, um símbolo da resistência artística que venceu todas as dificuldades colocadas em seu caminho. E com os prêmios literários e musicais recebidos ao longo do tempo, Chico Buarque consolidou-se como um dos maiores nomes da cultura brasileira. Ele é o poeta que compõe as notas de sua vida em uma nota musical, capaz de transformar a tristeza em beleza e a desolação em esperança. Ao longo do tempo, o Brasil mudou, as tendências musicais vêm e vão, mas a música de Chico Buarque continuou sendo um refúgio para aqueles que procuram a beleza e a profundidade das notas, sonhos e palavras. E essa é a magia de Chico Buarque, a capacidade de transformar a vida em música e a música em vida, de modo que o Brasil dance no ritmo de seu coração e suas notas vibrantes. No coração do Brasil, onde o verde das matas se funde com a vibrante riqueza da cultura, surgiu a voz de um gênio, Chico Buarque. Ele despertou em nós uma paixão por uma música que uniu as sombras do passado à esperança do futuro, enquanto nos remontava ao núcleo mais profundo da nossa essência. Seu legado é um cântico que ressonou através dos tempos, uma oda à identidade cultural brasileira, onde a música, a literatura e o engajamento social se fundiram em um só coração. Ele ensinou que a arte é mais do que belos sonhos e melodias encantadoras. Ela também é um refúgio contra a injustiça, uma chama que acende a luta pela verdade e pela justiça. A sua voz, tão suave como o vento das matas, tanta mais forte do que o mar de Recife, continua vibrando no coração da gente, como um lembrete de que a integridade, o talento e a coragem são virtudes inalienáveis. Seus versos, suas canções, são a semente da memória coletiva do povo brasileiro, uma testemunha imortal das nossas esperanças, de nossos sonhos. No Brasil, onde o futebol é culto e a música é feitiçaria, Chico Buarque se ergue como um anjo da guarda, um poeta que ensinou a gente que a arte é tão poderosa quanto a vida, tão viva quanto os sonhos. Ele nos levou pelo caminho do amor, pela estrada da liberdade, e nos deixou saber que, em cada corda da guitarra e em cada sílaba cantada, estamos presentes, vivos, lutando, sonhando. E é precisamente isso que torna seu legado eterno.